Glória a Deus. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 27. Atos capítulo 27. Amém? Agora é a hora. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Esse é um texto onde Paulo está sendo levado para Roma, juntamente com outros presos. Então abra sua Bíblia, porque nós vamos precisar ler um pouquinho. Se você não trouxe a sua Bíblia, acompanhe com a gente no telão. Atos capítulo 27, a partir do versículo 10. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará em grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio, visto que o porto não era próprio para passar o inverno. A maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida e de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creiam em Deus, que acontecerá de modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair.
Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Amém? Feche seus olhos. Jesus, muito obrigado por esse dia tão especial. Obrigado, Senhor, por esse ministério que nasceu no teu coração. Obrigado pelo Resplandeça. Obrigado por cada um que está aqui presente, aqueles que estão nos assistindo em casa. Pai, nós te pedimos agora que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra. Pai, que possamos sair daqui hoje renovados, transformados, empoderados pelo poder da tua palavra. Espírito Santo, nós te damos liberdade aqui nessa noite, que o Senhor possa passear nos corredores, entre as cadeiras, que a tua presença seja algo palpável aqui para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Texto um pouquinho grande, mas vocês vão entender aonde eu quero chegar. Primeiro, olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: segura a onda. Não, mas você vai falar assim, sabe? Quando você está na praia, você não fala assim: eu vou tomar minha água de coco enquanto isso. Enquanto você está na praia, você não fala assim. Então você fala assim: pô, segura a onda aí. Vai lá. Ih, tá ruim ainda. Vamos de novo, vamos de novo. Olha para essa pessoa, você já deu um sorriso para ela. Agora você vai dizer para ela o seguinte: segura a onda aí. Amém, gente? E esse é o tema da palavra que eu quero compartilhar nesse dia. E esse texto que nós lemos, ele é muito poderoso. E o que eu quero compartilhar, quantos conhecem essa expressão segura a onda? Alguém não conhece essa expressão segura a onda? Segura a onda, ela é uma expressão que quer dizer o seguinte: fica calmo, segura a onda, respira, calma, vai dar tudo certo. É mais ou menos isso aí o contexto do segura a onda. E na nossa caminhada cristã, ter fé para começar é uma coisa, mas ter fé para permanecer e aguentar é outra coisa. Nós vivemos em uma cultura, em um mundo onde se celebra muito o início, mas em toda a Bíblia é evidente que Deus recompensa aqueles que permanecem fiéis até o final. Então olha para essa pessoa que bonita que está do seu lado, diga para ela o seguinte: mais importante que começar bem é terminar bem. Amém? E a maioria de nós provavelmente já ouviu que a dúvida é algo que impede a nossa fé. Mas nessa noite eu queria trazer por uma outra perspectiva, de que a dúvida, ela pode se tornar um combustível para a nossa fé. E nos dias de hoje, todos nós precisamos de fé. Todos nós precisamos permanecer encorajados, permanecermos otimistas, permanecermos pacientes, permanecermos com expectativas, mesmo diante de dificuldades.
Entenda que não é pelo que você passa que determina como você vai terminar. Não é por aquilo que você passa que vai determinar como você vai terminar. Mas sim, quem você ouve. Então, quem você ouve tem o poder de transformar a realidade que você está vivendo. E nesse texto que nós lemos, um texto muito rico em detalhes, onde o navio onde o apóstolo Paulo estava, ele sabia que poderia dar ruim, mas não quiseram ouvir. E ele então entra nesse barco, nesse navio, e dá tudo errado. Pensa numa temporada que deu tudo errado. Foi essa temporada que Paulo estava vivendo. Mas mesmo em um ambiente de caos, onde o perigo era constante, onde existiam até mesmo pensamentos de morte, de naufrágio, Paulo nos ensina a permanecermos com a nossa fé firme, permanecermos com a nossa fé confiante em quem Deus é. Então, não é pelo que você passa que determina como você vai terminar, mas é quem você ouve. Então, ouvir a voz de Deus é algo essencial para a nossa trajetória. E eu quero destacar aqui alguns passos práticos para que eu e você possamos permanecer constantes na nossa fé, independente dos desafios que estão à nossa volta. E o primeiro deles é o seguinte: segure a onda e escute a voz de Deus. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga: segura a onda e escuta a voz de Deus. Meus irmãos, se vocês aprenderem a aplicar esse princípio na vida de vocês, cara, vai ser tudo diferente. E o texto diz para nós, no versículo 23, o apóstolo Paulo então ele diz: pois ontem à noite me apareceu um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Então, naquele ambiente de caos, uma tempestade muito forte, dias e dias sem ver a luz do dia, sem ver as estrelas, eu imagino então aquele navio, as 200 pessoas desesperadas, e Paulo então recebe uma visitação de Deus, e fala assim: Paulo, não tenha medo, segura a onda que vai ficar tudo bem. Mesmo em um ambiente totalmente contrário àquilo que a fé de Paulo estava o direcionando. Isso fica claro para nós, que mesmo em meio às tempestades, nós encontramos um lugar de descanso e de fé. Mesmo em meio às dificuldades, nós encontramos um lugar de descanso e fé. Então, eu não sei talvez como que você chegou até aqui, eu não sei quais têm sido os seus desafios no seu dia a dia, mas eu quero te dizer que mais determinante do que você passa é quem você dá ouvidos. Paulo estava num caos, mas deu ouvido à pessoa certa. Então não importa o caos que você está inserido hoje, dê ouvidos à pessoa certa. E a Bíblia diz para nós, em Mateus capítulo 7, versículo 24, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Qual que é o segredo então para que a casa não tivesse caído? Ouvir, praticar como alguém que constrói sobre a rocha. Talvez a tua casa está balançando, talvez o seu navio está afundando, porque você está dando ouvidos às pessoas erradas. Você está dando ouvido a sentimentos errados. Você está dando ouvido a qualquer outra coisa que não é a palavra de Deus. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos, nós estamos firmes, podem transbordar os rios, podem soprar os ventos, que nós não vamos ser abalados. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. Tempestades, lutas, desafios, são coisas que estão fora do nosso controle. Nós não sabemos quando ou como elas vão acontecer. Mas a maneira como eu me posiciono diante de uma dificuldade, diante de uma tempestade, eu tenho controle sobre os meus pensamentos, eu tenho controle sobre as minhas decisões, eu tenho controle sobre quem eu vou ouvir ou não. Então as tempestades estão fora do nosso controle.
mas a maneira como eu vou me posicionar ao passar por ela, eu tenho controle. E muitas vezes entramos em tempestades que poderiam ser evitadas. Esse é aquele momento que fica um silêncio. Sabe, tem um ditado que fala assim, eu tenho que errar para aprender. Eu não acredito nisso. Sabe, eu acredito que a gente pode aprender com os erros dos outros. Nós não precisamos errar para aprender. Nós precisamos ouvir as pessoas certas e fazer o certo. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e diga para ela o seguinte: existem tempestades que podem ser evitadas. E no texto, o apóstolo Paulo tinha alertado, antes de tudo acontecer, antes da tempestade, do caos, da chuva, do desespero, o apóstolo Paulo já tinha alertado os prejuízos, o apóstolo Paulo já tinha alertado as consequências, mas mesmo assim, aqueles homens decidiram ir. E isso acontece na nossa vida, quando nós não ouvimos a voz de Deus. Ou simplesmente quando desistimos de enfrentar uma tempestade porque está difícil demais, aí acabamos entrando numa outra pior ainda. Eita. Sabe, está muito difícil aqui, aí você sai daqui e vai para uma outra pior ainda e se afunda. Em vez de permanecer constante na sua fé, no seu posicionamento, naquilo que você acredita. E Deus nos prometeu que nunca nos deixaria. Deus nos prometeu que nunca nos abandonaria. Então, em vez de ficar pulando de tempestade em tempestade, de luta atrás de luta, para que você possa encontrar uma luta pior ou melhor, permaneça firme, porque Deus está contigo. Nós somos chamados e instruídos a permanecermos fiéis em qualquer situação. Então não é porque está difícil que você não vai conseguir vencer essa situação. Não é porque está difícil que você precisa sair dessa tempestade para entrar numa outra. Permaneça ouvindo a voz de Deus e permaneça firme naquilo que Deus te direcionar. E a coragem para vencer, a coragem para enfrentar os desafios, vem do seu relacionamento com Deus. Aonde você vai ter a base, a força que você precisa para enfrentar um dia difícil? Vem do seu relacionamento com Deus. Então você precisa tirar forças do seu relacionamento com Deus para encarar os seus dias difíceis. Sabe, existe uma teologia errada, uma mensagem errada de que se eu aceitar Jesus, se eu entregar minha vida a Jesus, eu não vou ter desafios, eu não vou ter problemas. Isso é uma mentira do inferno. Sabe, Jesus ele nos orienta, olha só, vocês vão passar por aflições, vocês podem enfrentar dificuldades. Nós vamos ver o apóstolo Paulo enfrentando dificuldades, nós vamos ver o próprio Jesus enfrentando dificuldades. Aí você acha que eu e você não vamos enfrentar dificuldade nenhuma? Pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro. Nós vamos enfrentar dificuldades, mas mesmo passando por aflições, o que eu tenho? Eu preciso ter bom ânimo, porque Jesus já venceu. Então a minha confiança não está naquilo que eu posso fazer diante de uma tempestade, diante de uma dificuldade, mas está no meu Jesus que já venceu. Então nós precisamos tirar essa força do nosso relacionamento com Deus, para encarar os dias difíceis. E Jesus falou para nós, olha só, eu estou indo, mas eu vou deixar outro com vocês. E hoje nós temos o Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, que é o nosso ajudador, que é o nosso consolador, que nos ajuda a enfrentarmos esses dias difíceis. Mas em vez de você buscar forças no Espírito Santo, você vai ouvir um conselho de uma amiga que nem crente é. Você vai pesquisar lá no YouTube como vencer essa situação lá. Em vez de voltar os seus olhos para a palavra de Deus e ouvir do Espírito Santo aquilo que você precisa fazer. Amém? Gente, estamos começando o ano com força, amém? Glória a Deus. Vocês estão comigo aí, gente? Amém. Segundo princípio, segure a onda e mantenha a esperança. O texto continua dizendo para nós no versículo 20: não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Olha o que o texto diz: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta. Tipo assim, Paulo está falando assim, eu avisei, mas vocês não quiseram me ouvir? Agora a consequência de vocês. Não, Paulo diz:
Mas agora recomendo-lhes, Paulo então dá outro conselho, que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores, creiam em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Então aqui, naquele momento, todos tinham perdido a esperança. Naquele momento, todo mundo já tinha desistido, não tem mais o que fazer. Já era, vamos afundar, vamos morrer. E Paulo, mesmo tendo alertado, sabe aquela pessoa que é ignorante? Fala assim: pô, não avisei, agora você se vira aí sozinha. Paulo não. Paulo então, ele fala assim: ó, eu tinha alertado, porque existia muita probabilidade desse caos acontecer. Mas aí Paulo dá um outro conselho. Ele fala o seguinte: tenham coragem, porque eu tenho um Deus que eu sirvo e adoro, que me disse que vai ficar tudo bem. Num cenário de caos e de desesperança, qual que é a sua resposta? Qual que é a sua oração? Desisto, não tem mais jeito. Ou você encontra forças no Deus que você serve? E o que é interessante é que Paulo, ele destaca no texto. É muito lindo esse momento onde Paulo lhe diz o seguinte: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus, a quem eu pertenço e a quem eu adoro. Uau! Sabe, muitas pessoas não têm encontrado esse lugar de fé e de força, porque está pertencendo a outras pessoas e não a Deus. E quando eu não pertenço a Deus, a minha identidade está distorcida. O meu lugar de filiação está equivocado. Então eu não consigo fluir como filho de Deus, sendo filho de outra pessoa, ou filho de outra coisa, ou filho de qualquer outra situação. Mas quando eu tenho a minha identidade firmada em Deus, eu posso chegar num ambiente de tempestade, um navio balançando e falar assim: olha só, eu pertenço a um Deus, eu adoro a um Deus, que para ele isso aqui não é nada não. Mas enquanto a gente insistir em ter um relacionamento com Deus, uma vida com Deus superficial, nós não alcançamos essa maturidade na fé. Sabe, às vezes você tem tempo para tantas coisas, Netflix, TikTok, Instagram, e o teu tempo com Deus. Aí quando dá tudo errado, você fala assim: você culpa Deus, mas Deus te falou que poderia ter sido evitada essa tempestade, mas você insistiu. E aí você está sofrendo consequências das suas escolhas. Porque nós servimos a um Deus que é bom, a um Deus que é misericordioso, a um Deus que nos dá nova chance, mas nós também sofremos a consequência das nossas decisões. Então nós não podemos mudar o que passou, mas nós podemos fazer diferente a partir do presente. Amém, gente? Então, quando muitas das vezes pensamos que não há esperança, quando pensamos que fomos engolidos pelos problemas, pelas circunstâncias, a gente passou por uma pandemia aí que só trouxe sofrimento. E talvez o natural seja pensar em desistir. Mas são nesses momentos que nós precisamos manter a esperança, olhar para a esperança, olhar para Jesus, porque Jesus é a nossa esperança. Então, quando eu tenho a minha esperança depositada em Jesus, não importa o que aconteça, porque a paz que excede todo entendimento guarda o meu coração, guarda a minha mente. E eu contei para vocês, algumas pessoas sabem, ano passado, meu pai foi diagnosticado com câncer, e foi assim, um susto para todo mundo, porque ele estava bem. E começamos aquele processo de exames e, enfim. E nesse processo de câncer, de descobrir, de fazer os exames, a gente conseguiu passar por esse processo em paz. Porque nós confiamos em um Deus que nós servimos.
Então nós recebemos um diagnóstico do homem de que tinha um tumor maligno ali. Mas nós também cremos que nós temos um Deus que pode fazer qualquer coisa. De que nós servimos a um Deus que pode operar milagres. Então eu vou confiar no Deus que eu sirvo, eu vou confiar no que as pessoas falaram para mim. Eu vou confiar na palavra de Deus. E depois de um tempo, como vocês sabem, nós recebemos uma cura sobrenatural de Deus. Hoje meu pai está curado do câncer, sem fazer quimioterapia, radioterapia, para a glória de Deus. Foi fácil? Não foi. Mas nós podemos guardar a nossa mente, o nosso coração, apesar das dificuldades, apesar dos desafios. Então você precisa segurar a onda, respirar e manter a esperança. Sabe, manter os seus olhos em Jesus. Assim, Jesus, está acontecendo isso tudo aqui à minha volta. Está um caos. Mas eu creio que o Senhor vai me levar até o outro lado. Eu sei que o Senhor não vai me deixar naufragar aqui no meio do caminho. E buscar por meio do Espírito Santo esse renovo, esse consolo que nós precisamos. Terceiro princípio é segure a onda e seja grato. Repita comigo, segure a onda e seja grato. No versículo 35, olha o que o texto diz. Imaginem a cena, pensa comigo. Um navio gigante, todo mundo desesperado, tempestade para tudo que é lado, eu imagino trovão, raio, não sei o que, as ondas batendo assim, igual a gente vê em vídeos aí do oceano e tal. E aí olha só o que Paulo faz. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. No meio do caos, Paulo agradeceu a Deus. Entenda que a gratidão te impulsiona. A gratidão te impulsiona. Comece a agradecer em meio aos dias difíceis. Comece a agradecer quando está dando tudo errado. E ver o poder que a gratidão tem. Há um poder liberado. Há um poder espiritual liberado sobre aqueles que possuem corações gratos. Como que está o teu coração hoje? Será que você tem culpado a Deus pelas coisas que estão acontecendo? Ou apesar dos desafios, você tem sido grato a Deus? Cara, você já parou para pensar? Ah, pastor, mas eu não tenho motivo para agradecer. Cara, você já parou para pensar que em janeiro de 2023, você está vivo? Já parou para pensar que nós enfrentamos uma pandemia nunca vista, nunca vivida, que você está vivo? Você já agradeceu a Deus hoje pelo ar que você respira? Pela roupa que você está vestindo? Pelo celular que você tem? Todos nós temos motivos para agradecer a Deus. E às vezes trocamos a gratidão pelo egoísmo, pela inveja, pela comparação. Ah não, mas o outro navio não está passando por nada. Ah não, mas o gramado do vizinho é mais verde. Ah não, mas se eu tivesse nascido numa família diferente, se eu tivesse feito uma faculdade diferente, se eu tivesse um emprego diferente, comece a parar de questionar, comece a agradecer pelo emprego que você tem, pela roupa que você veste, pelo fôlego de vida que você tem, e ver o quanto isso vai te impulsionar para aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque a inveja, ela rouba a gratidão. E um coração que não é grato, é um coração seco, ressequido, onde nada frutifica. Amém, gente? Quarto princípio, segure a onda, você vai vencer, amém? Acho que você não entendeu, segura a onda, você vai vencer, amém? Vai ficar tudo bem. E o texto continua dizendo para nós no versículo 43, mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços de navio. Dessa forma, olha como é que encerra o versículo. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra.
Quando nós aplicamos os princípios certos, nós podemos ter uma certeza: nós conseguimos chegar do outro lado. Eu acredito que o texto disse que tinham mais de 200 pessoas naquele navio, mas precisou apenas de um só homem que segurou a onda até o final. Pelos conselhos, porque Paulo era um homem temente a Deus, todos sobreviveram e chegaram até o outro lado. Cutuca assim essa pessoa que está do teu lado assim, ó. Cutuca assim essa pessoa com o cotovelo assim, ó. Dá uma acordada nela. Isso. E diga para ela o seguinte: pode ficar tranquilo, porque eu estou no navio. Amém? Acho que você não entendeu a referência. Pode ficar tranquilo. Cutuca ela assim, fala para ela assim: pode ficar tranquilo, porque eu sou uma pessoa temente a Deus, e eu vou segurar a onda até o final. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Fica tranquilo, porque eu sou uma pessoa temente a Deus, e eu vou ficar segurando a onda até o final. Vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Vamos ser isentos de desafios? Não, mas nós servimos a um Deus que é fiel. Romanos capítulo 8, versículo 18, a Bíblia diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. Então os sofrimentos que nós passamos hoje, os desafios, as lutas, as tempestades, não pode ser comparada com a glória em que em nós vai ser revelada. Então existe algo muito maior do que um problema, existe algo muito maior do que os dias agora, existe algo muito maior do que as minhas dificuldades. Mas nós precisamos viver uma vida onde nós caminhamos com Cristo, porque sem Cristo nós não vamos viver aquilo que Cristo tem para oferecer. Mateus 11, 28, a Bíblia diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então em Jesus, nós encontramos descanso, nós encontramos paz, nós encontramos ausência de sentimentos onde eu não tenho filiação. Porque em Jesus, e por meio de Jesus, eu e você também fomos feitos filhos de Deus. Então existe um pai que cuida de mim, existe um pai que está disposto a trocar o fardo pesado pelo leve. Sabe, você não está sozinho. Existe um Deus que cuida de você. Mas nós precisamos ter fé para permanecermos em meio às circunstâncias difíceis. E se permanecermos, Deus nos fará frutificar cada vez mais. Nós podemos ter um encontro com Jesus em meio à tempestade. Então não importa o estado do seu barco, não importa como você chegou aqui hoje, não importa os desafios que você está enfrentando, não importa em quantas vezes você já pensou em desistir, em largar o barco para lá. Mantenha a esperança em Jesus. Deixe Jesus cuidar de você. Deixe Jesus guiar em você. Deixe Jesus guardar você mesmo em meio a uma tempestade. E você tem acesso a esse lugar de descanso por meio da fé. E por que eu trago essa palavra no primeiro culto de 2023? Porque eu não quero chegar no final do ano e falar assim: poxa, nós começamos bem, terminamos mal. Sabe, nós seguramos a onda até o final. Cara, mas se tal, a gente já começar o ano sabendo que nós precisamos aguentar o tranco até o final. Sabe, você aguenta tanta coisa. Esses dias eu fiz uma experiência no CrossFit de 3 dias, eu aguentei tanta coisa naqueles 3 dias. Não vou aguentar um problema, uma dificuldade.
Às vezes você aguenta coisa demais. Por que não permanecer constante na sua fé, cara? Então comece 2023, sabe, da maneira correta, segurando a onda, ouvindo a voz de Deus, mantendo a esperança em Deus. Comece o ano, de fato, buscando a Deus, com o coração apaixonado, mantendo a esperança em Deus, tendo um coração grato, e tendo a certeza de que você vai chegar no final daquilo que Deus te prometeu. Eu preguei um dia desse sobre isso. Sabe, Deus, Ele tem promessas e planos para as nossas vidas, amém? Amém, gente? Deixa eu te falar algo se você não sabe. Deus tem promessas e planos para a sua vida, amém? Mas se eu e você, nós vamos viver essas promessas e esses planos, vai da nossa capacidade em obedecer. Existem planos de Deus para nós. Deus já liberou palavras de destino, palavras proféticas, palavras que vão nos levar a algum lugar, mas se eu e você nós vamos viver, vai depender das atitudes que nós tomamos. Então eu e você precisamos obedecer e fazer a nossa parte, sabe por quê? Porque Deus garante a dele. Então às vezes você não está vivendo aquilo que Deus falou para você, é porque você não está fazendo a sua parte. Porque se Deus prometeu, Ele é fiel, amém? Deus mente? Deus mente? Deus erra? Deus falha? Ah, pastor, mas poxa, eu recebi essa palavra profética de Deus, mas eu não estou vendo nada, só problema. Comece a rever as coisas. Eu estou pertencendo a Deus? A minha identidade está firmada em Deus? Eu tenho ouvido a voz de Deus? Eu tenho obedecido a Deus? Tenho. Então esse problema aqui está me impulsionando para o meu propósito. Não tenho? Opa, esse problema pode ser consequência das minhas decisões erradas. Então que tal a gente começar 2023 certos? Sabe, confiantes em Deus, confiando na promessa que Deus tem para nós. Eu acredito que hoje Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Porque Deus quer ter um encontro com você. Em meio às grandes ondas, em meio às grandes tempestades que estão tentando te derrubar, Ele te diz: segura a onda, meu filho. Eu estou com você. Filho, segura a onda. Confia. Confia no Pai. Deixa comigo. Faz a tua parte. Que a minha parte eu estou fazendo. Amém? Se coloque de pé no teu lugar. Feche seus olhos. Eu não sei como você chegou aqui no primeiro culto de 2023. Eu não sei como foram esses 20 dias, 21 dias desse ano. Talvez eu não conheça a tua história, o que você viveu em 2022 e todos os anos anteriores. Mas eu sei que você pode tomar uma decisão hoje, para que você possa ter um 2023 diferente. Seguro. Firme. Pastor, o senhor está me prometendo um ano onde eu não vou enfrentar problemas? Lógico que não. Todos nós vamos enfrentar problemas e desafios esse ano. Mas eu estou trazendo para você, você pode enfrentar esses problemas, esses desafios, em um lugar onde você tem o seu coração e a sua mente guardado pela paz que excede todo entendimento. Confiando não nas suas próprias forças, confiando não naquilo que você pode fazer, mas confiando no Deus que você serve. Como que está o seu coração hoje? Quais são aqueles pecados que você precisa largar? Não adianta você querer se aproximar de Deus na prática do pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. Então vai ser aquela luta, você tentando se aproximar e você cai, e você se afasta, e você se aproxima e você se afasta.
Escolha largar o pecado, para que não tenha barreiras para você se chegar diante de Deus. A boa notícia que eu tenho para você é que Deus limpa, Deus purifica, Deus perdoa, e Deus nos dá uma oportunidade de fazermos uma nova história. A história que você escreveu até aqui não necessariamente vai ser a história que vai te levar até o final. E o convite que eu faço para você nessa noite, eu não sei porque Deus está me falando essa palavra, é para você largar a caneta. Para de escrever a sua história. Deixe Deus escrever a sua história por você. Largue a caneta. Essa é a palavra que Deus tem, não sei para quem, é para alguém. Larga a caneta, para de dar cabeçada na vida. Deixe Deus começar a escrever a tua história. Deixe Deus guardar os seus pensamentos. Deixe Deus guardar as suas emoções. Sabe, Deus está me falando aqui que teve pessoas que no ano passado se frustrou com relacionamentos emocionais, namoro, casamento. E sabe, existe um ciclo que você está saindo de um relacionamento atrás do outro e nada está dando certo. Pare de escrever a história dos seus relacionamentos. Guarde o teu coração. Guarde a sua mente. Sabe, dá um passe na carência e deixe Deus escrever a tua história. A Bíblia vai dizer para nós que há tempo para todas as coisas. Então no tempo certo essa área da sua vida vai ser impulsionada por Deus. Mas enquanto não chega esse momento, guarde o teu coração. Guarde as suas emoções. Guarde os seus pensamentos. Sabe, eu não quero ver e chegar no final do ano do Resplandeça e ver o Resplandeça as pessoas cometendo os mesmos erros que cometeram no ano passado. Sabe, esse ano é um ano para a gente startar, para a gente começar, para a gente iniciar da maneira correta. Sabe, eu acredito que tem algo de Deus liberado sobre 2023. Para nós como igreja existe uma palavra que 2023 vai ser um ano de avivamento. E não é um avivamento com um agrupamento de pessoas, mas é um avivamento pessoal. E juntos carregamos um avivamento que vai impactar essa igreja, vai impactar nossa cidade, vai impactar o Rio de Janeiro. Mas começa com a decisão que eu tomo hoje. Sabe, muitas pessoas levantam a mão e clamam: a terra chama, a terra clama, eu quero um avivamento. Mas quando vem a primeira dificuldade, não segura a onda, larga o barco. Mas nós precisamos caminhar em uma vida de constância, onde eu começo bem e vou caminhando, vou caminhando, vou caminhando, vou caminhando, e não apenas termino bem, mas eu termino melhor do que eu começou. Eu termino melhor do que eu comecei. Porque eu acredito numa palavra, eu não sei se você acredita, mas a Bíblia disse para mim, para você, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então pare de se contentar com pouco e comece a guardar o teu coração para viver o mais de Deus sobre a tua vida. Comece alinhando o teu coração, olhando além das ondas, olhando além das tempestades, olhando além dos desafios, mantendo os seus olhos fixos em Jesus, falando assim: Jesus, o Senhor é o autor e o consumador da minha fé. O meu mundo ao meu redor está um caos, mas eu permaneço em paz, porque o príncipe da paz governa o meu coração, o príncipe da paz governa a minha vida. Então eu não vou vacilar, eu não vou largar a mão, eu não vou desistir, eu não vou largar, eu vou segurar e permanecer até o fim. Deus nos chama a termos uma vida de fidelidade até o fim. Eu quero chegar aqui em 2023, no dezembro de 2023, e poder ouvir de cada um que está aqui hoje: pastor, meu 2023 foi totalmente diferente de 2022. Eu chego no final de 2023 com meu coração grato,
com a minha esperança correta, com tudo. Pastor, eu vivi tantas coisas em 2023. Tudo que Deus tinha para a minha vida em 2023, eu realizei. Meu irmão, esse é o que eu quero ouvir de você. Amém? Então feche seus olhos e faça essa oração no teu lugar. Assim: Jesus, eu entrego a minha vida para Ti. Jesus, eu entrego o meu coração para Ti. As minhas emoções são Tuas, os meus pensamentos são Teus, o meu trabalho, a minha profissão é Sua, os meus estudos são Teus, Jesus. Eu não quero ter nada sobre a minha vida, tudo é Seu. Jesus, eu quero chegar no final do ano como aquele que começou bem, mas não que terminou mal, mas que começou bem e vai terminar melhor ainda. Então, Espírito de Deus, eu renuncio nessa noite a esse pecado. Nessa noite eu renuncio a esses pensamentos. Nessa noite eu renuncio a esses vícios. Vícios em pornografia, vícios em sexo, vícios no álcool, vícios em drogas. Nessa noite eu renuncio em nome de Jesus. Faça essa oração no teu lugar. Jesus, eu quero ter os meus pensamentos como os seus pensamentos. Eu sou um discípulo seu, então eu quero caminhar contigo. Eu quero ter o teu caráter dentro de mim. Eu não vou deixar as ondas me abalarem, mas se as ondas vierem, eu vou subir uma prancha e vou surfar, porque eu sei que eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. Então aí no teu lugar, faça essa oração. Faça essa oração. Entrega a tua vida a Jesus.